Hello guys, how's it going? Hoje nós vamos falar sobre cut back on e cut down on. Esses dois importantes phrasal verbs que têm significados similares e são usados em situações bem parecidas no inglês. Cut back on e cut down on são usados para falar que alguém precisa reduzir a quantidade de alguma coisa que seja excessiva, desnecessária ou que seja prejudicial para alguém. Basicamente, cut back on e cut down on significam reduzir ou diminuir a quantidade de algo. Pode ser diminuir a quantidade, por exemplo, de comida ou de bebida que uma pessoa consome. Pode ser reduzir hábitos ou comportamentos de uma pessoa. Ou ainda pode ser cortar a quantidade de gastos ou de despesas. Assim, a gente pode falar cut back on expenses, cut back on spending, cut back on sugar, cut down on coffee, cut down on drinking, cut down on watching TV, cut back on production. Então veja alguns exemplos com o cut back on e o cut down on. We need to cut down on sugar intake. Nós precisamos reduzir o consumo de açúcar. She will cut back on work to spend more time with her kids. Ela vai reduzir a quantidade de trabalho para passar mais tempo com os filhos dela. It is better for them to cut back on unnecessary expenses. É melhor para eles reduzir o gasto em despesas desnecessárias. Vejam em que todos esses exemplos, pessoal, o cut back on e o cut down on se referem à redução ou à diminuição de alguma coisa que está excessiva, que é prejudicial ou que é desnecessária. E assim há necessidade de reduzir ou diminuir essa coisa. Ou como às vezes a gente fala, há necessidade de cortar a quantidade dessa coisa. Agora, outra coisa importante, pessoal, é vocês saberem que existe uma diferença sutil entre esses dois phrasal verbs. O cut back on geralmente é usado mais para falar de situações de redução de coisas em geral. Por exemplo, uma empresa que quer reduzir a produção de um produto, ou alguém que tem a necessidade de diminuir os gastos mensais, ou ainda quando alguém precisa reduzir o volume de trabalho. Todas essas coisas são coisas gerais. Já quando se quer falar da necessidade de redução de algo mais específico, você usa o cut down on. Por exemplo, uma pessoa que consome muito aquele tipo de bebida, ou alguém que faça demasiadamente um certo tipo de atividade. Essas são situações que se referem a um hábito de uma pessoa, e por isso cut down on seria usado. Veja alguns exemplos. Se alguém disser assim, she needs to cut down on sweets. Nessa frase, existe mais o foco na redução de um comportamento ou de um hábito específico daquela pessoa, que no caso é o hábito dela comer doces. Por isso cut down on foi usado. Ou então, se alguém disser assim, I need to cut down on watching TV. Nesse caso, o foco da frase é a diminuição no hábito de alguém assistir muito televisão. E isso pode estar sendo prejudicial a essa pessoa. Então, essas são situações específicas e o cut down on foi usado. Agora, se alguém disser, the company will cut back on expenses. Quer dizer, a empresa vai reduzir as despesas. Despesas nessa frase não se trata de um hábito ou de um comportamento da empresa, mas sim uma coisa mais geral, uma coisa que toda empresa tem normalmente. Ou então outro exemplo, the government had to cut back on public spending. O governo teve que diminuir o gasto público. Gasto público também não é um comportamento ou um hábito do governo. Ele é algo que é geral. Enquanto cut back on é usado para falar da redução de coisas em geral, o cut down on é usado para falar da redução de coisas mais específicas. Então veja mais alguns exemplos para a gente fixar mais o uso desses phrasal verbs. They needed to cut down on eating fatty food. Eles precisaram comer menos comida gordurosa, ou seja, reduzir a quantidade de comida gordurosa. I'm trying to cut down on coffee at night. Quer dizer, eu estou tentando reduzir a quantidade de café à noite. I need to cut back on spending to save more money. Eu preciso reduzir a quantidade de gastos para poupar mais dinheiro.
Então, pessoal, o cut back on e o cut down on têm o mesmo significado, que é diminuir ou reduzir alguma coisa, ou ainda cortar a quantidade de alguma coisa. Embora eles tenham esse mesmo significado, existe a possibilidade de usar um ou o outro a depender da situação ou do contexto da frase. E como eu disse para vocês, se for para falar de coisas em geral, o cut back on é mais usado. E se for para falar de coisas mais específicas, como o comportamento ou o hábito de alguém, o cut down on é mais usado, ok? Essa é a pequena diferença entre eles. Então esses foram os phrasal verbs do vídeo de hoje. Cut back on e cut down on. Os phrasal verbs que significam reduzir ou diminuir a quantidade de algo no inglês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you on our next video.